Amém? Só acrescentar uma coisa sobre a questão do gnosticismo que eu esqueci de acrescentar, de colocar. Como eu falei, o gnosticismo ele crê que a matéria é má. Então Jesus não pode ser Deus porque Jesus veio em carne. Então, como que o gnosticismo surgiu? Quando você vê Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, 2 e 3, que ele fala que Cristo está acima de principados e potestades, tudo foi feito por causa de Cristo, por meio de Cristo. Você vai observar também, lá em 1 João, que o apóstolo fala, todo aquele que confessa que Cristo veio em carne, esse é de Deus, que ele te ensina até a julgar os espíritos, julgar aquilo que se ouve, julgar os ensinos que você recebe. João ali também estava combatendo essa seita chamada gnosticismo. Só que o que o gnosticismo não engole no cristianismo é o fato de Jesus ter vindo em carne e o fato de Jesus ter ressuscitado no corpo físico. Jesus não ressuscitou num corpo espiritual. Jesus ele está nas regiões celestiais hoje e nós estamos assentados com ele lá. Só que Jesus está lá nas regiões celestiais com o corpo físico, de carne e osso, porém glorificado. Tanto é que quando Tomé pede para tocar na ferida de Jesus, Tomé toca no corpo de carne. Tomé não toca no corpo espiritual. Então, o gnosticismo ele vem trazer essa divisão da realidade. Hoje a gente não tem mais uma seita gnóstica infiltrada na cidade, mas nós temos fruto de gnosticismo no nosso meio. A Miriam, foi você que me perguntou, né? A Miriam, ela me perguntou o que é sincretismo. Na verdade, ela me perguntou o que é sincretismo e o que é misticismo. O sincretismo ele acontece da seguinte forma: nós somos cristãos, certo? Então, nós somos cristãos e aí a gente começa a acrescentar. Nossa, você viu aquilo lá no Espiritismo? Vamos colocar aqui? Então a gente traz um pouquinho do Espiritismo para o cristianismo. Nossa, aquela parada ali na Umbanda é legal, vamos trazer para cá? Aí pega um pouquinho da Umbanda e acrescenta no cristianismo. Ah, aquilo ali do budismo é legal, vamos pegar aquilo lá. Pega uma porção do budismo e coloca no cristianismo. Ah, aquilo lá no Seichonoye, vamos para a seita também. É legal, vamos acrescentar aqui, aquilo lá transforma vidas. Se dá certo, então é de Deus, pela lógica. Então vamos pegar e vamos acrescentar aqui. Sincretismo é isso. É eu pegar, falar que dá certo, então eu faço a mistura, pego o caldeirão, mexo e viro isso aqui. Sincretismo é isso, é a mistura de várias religiões ou várias crenças e uma coisa que deveria ter um único fundamento, só que agora se despenhou para várias áreas. E ela perguntou sobre misticismo também. Existe você ser místico no bom sentido, há uma coisa boa nisso, e existe misticismo e o ser um misticista no mau sentido, um místico no mau sentido. Qual que é o no mau sentido? Ser místico no mau sentido eu ser espiritual em tudo. Então eu vejo demônio em nuvem, vejo demônio na parede, vejo rachadura no chão simbolizando alguma coisa. Tudo tem um significado espiritual na cabeça do misticista. E ele mistifica tudo é um motivo mega misterioso. Inclusive, uma coisa que o gnosticismo pregava era essa questão do mistério. Você ter um conhecimento especial de Deus, que por divina revelação apareceu na cabeça do neguinho, e aí virou verdade absoluta. Isso é misticismo. Agora, o que é o lado místico bom? Porque a fé cristã é uma fé mística, se a gente botar entre aspas. O ato de você orar e falar com alguém que é invisível é uma coisa muito natural, né? Então isso é ser místico, é eu me colocar diante de Deus, eu entender que Deus ele é real, que eu estou falando com Deus, eu não estou falando com o vento. É eu ter zelo pela presença de Deus, é eu entender que a presença de Deus ela é real e eu cuidar dessa presença, eu estar dentro dessa presença. Esse é o seu místico no bom sentido, é assim como Davi. Davi ele era um dos místicos, né? Assim, no Antigo Testamento. Porque não teve ninguém no Antigo Testamento que zelava tanto pela questão da presença de Deus igual Davi zelava. Paulo é o terceiro céu. Isso não foi uma experiência natural, foi uma experiência mística, espiritual. Vocês
Deu para separar as coisas? Certinho, então? Bola para frente. A gente parou de ser igual a Deus. 3 pontos. Como já falamos acima em Gênesis 1:27, quando Deus criou o homem, cria para ser a sua própria imagem na terra, em conformidade com quem ele é. Dessa forma, quando pensamos em Deus e sobre sua pessoa, o fato mais misterioso e sobrenatural é o de que Deus é o resultado da unidade plena e relacional de 3 pessoas. Repete comigo. Deus é um Deus relacional. Portanto, eu devo me relacionar com Ele. Então, quando falamos de ser igual a Deus, não falamos do seu poder, governo, autoridade, mas do relacionamento extraordinário que Ele possui consigo mesmo. Assim, quando Deus forma o homem para ser semelhante a Ele, o faz com o propósito de que ele fosse participante desse relacionamento, que existe desde antes da eternidade. A finalidade primeira da criação do homem, portanto, é o relacionamento com Deus. O Senhor criou o homem com essa tendência relacional que pode ser praticada por meio do sacerdócio. O sacerdócio pode ser assumido como o ato de ministrar a Deus. Então a nossa, como a gente falou, a nossa identidade ela fica manchada por causa do pecado. Só que agora em Deus, a nossa identidade só pode ser restaurada mediante o relacionamento. Jesus não te justifica por justificar. Jesus te justifica para se relacionar com Ele. Então, o nosso chamado primário, quando a gente fica se perguntando, qual que é o meu chamado? O que Deus me chamou para fazer? Para que eu nasci? Mas o que eu vou fazer? O meu primeiro chamado, a essência do meu chamado, a essência pelo qual eu venho para Deus, é para me relacionar com Deus. Então Deus é um Deus relacional, um Deus amigável, um Deus que é Pai. E a gente precisa perder o medo de Deus. Tanto é que, tipo assim, quando a gente peca, a gente se sente constrangido de se achegar a Deus. Porque, de fato, o pecado nos envergonha. Mas o plano de Deus é restaurar esse pecado que é em nós através de conversação, através de diálogo, através de troca, através de eu me colocar diante dele. Quando eu estou diante dele, eu encontro o amor dele e ele queima todos os outros amores que são rivais, igual Oséias. Oséias mostra uma realidade onde há uma prostituição em Israel, uma nação prostituída, e um amor verdadeiro que é Deus, que foi traído, que vai de encontro a essa nação que o traiu. Ou seja, mesmo o homem estando totalmente depravado, desprovido de Deus, Deus insistiu e insiste eternamente para que o seu homem volte para ele. Ou seja, então em Gênesis, quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Ele não está falando de uma geografia, ele está falando, onde está o homem que eu criei? Onde está o seu coração quando você foi gerado por mim? Antes que o pecado entrasse no mundo, antes que o pecado te alcançasse, você teve consciência do que é pecado e o que não é? E esse é o lugar pelo qual nós queremos resgatar. O lugar do relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, parece uma coisa muito trivial, de tanto que a gente repete, né? essa técnica. Fecha a porta do seu quarto, vai que você me veta, vai que você me veta. Isso vai se tornando banal. Sendo que essa coisa simples, pequena, banalzinha, que vai fazer você se tornar um homem forte, que vai fazer você se tornar um homem mais parecido com Jesus. Você não se torna parecido com Jesus, ele te faz. Você se torna parecido com Jesus mediante a contemplação, a observação de quem Deus é. O que é contemplar? É olhar fixamente para um local e à medida que eu olho para esse local, adquirindo para mim características dessa coisa que eu estou olhando. O que está dentro do Salmo 27, 4? O que eu tenho que fazer aquela oração? Uma coisa eu peço ao Senhor e o que eu vou buscar? Orar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, habitar no seu tempo e aprender do Senhor. Ou seja, ali ele fala em buscar uma única coisa e desejar uma única coisa. Essa única coisa vai transformar ele. A beleza de Deus. Então, quando eu olho para a beleza de Deus, eu vou me tornando semelhante a beleza de Deus, pastor Anderson, faz parte da gente. Quanto mais tempo olhando, observando, o olhar aqui, o olhar físico,
Aí você precisa ser um pouquinho mais mesmo. Mas olhar para Deus, olhar Jesus nas Escrituras. Quando eu olho Jesus homem, eu posso ter um local de referência para ver o quão desejoso para Deus eu posso voltar a ser. Isso aqui vai parecer meio heresia humanista, mas não é. Assim como nós desejamos a Deus, Deus também nos deseja. Você é desejado, você é amado por Deus. Isso não é humanismo. Isso aí é um lugar de origem. O humanismo seria: você é a coisa mais preciosa para Deus, então você vai e faz o que você quiser. Mas não. Assim como nós desejamos a Deus, precisamos ter fome por Ele, Deus tem eternamente fome de nós. Nosso coração é pura fome. Tanto é que fome, eu digo no sentido de anseio. O tempo todo a gente anseia alguma coisa, sem parar. E o tempo todo também Deus tem um anseio. Deus tem um anseio pelo homem criado, o homem criado tem um anseio por Deus. Só que como o nosso coração caiu, a gente corre com outro Deus que vai subir no lugar de Deus. Só que como ele não é eterno, o fundamento é quebrado. Então o nosso lugar de refúgio só se encontra, nossa identidade só é restaurada no lugar do relacionamento com Deus. Certo? E aí, outro parênteses, fecha esse parênteses do relacionamento e abre outro. Aqui falou de sacerdócio, eu lembrei da conferência, Paulinho, do Bill falando sábado. E aí eu queria até frisar uma das coisas que ele falou. A primeira coisa é: todos vocês são sacerdotes. Vocês vão lembrar lá da aula de Cristo. Primeira coisa, todos vocês são sacerdotes. Quer você seja homem, quer você seja mulher. Diante de Deus, todos nós somos sacerdotes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que vai diante de Deus em favor dos homens. Que é diferente do profeta. O profeta vai em favor de Deus, em favor de um interesse de Deus. Então, diante das pessoas que estão do seu lado, você precisa ser um sacerdote. Diante da igreja, nós precisamos ser sacerdotes, ou seja, ministrar algo ao Senhor. E existem níveis de sacerdotes que eu não vou entrar aqui porque não dá tempo. Mas aqui eu queria falar de sacerdócio aos santos e sacerdócio ao Senhor. E nessa conferência o Bill falou assim, e eu lembrei muito da aula também, sobre Jesus, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é único, suficiente e tal. E aí o Bill falou assim que a gente se apega muito ao sacerdócio de Arão. Hoje, nós nos apegamos muito ao sacerdócio de Arão, que é ir matar um animal, fazer o sacrifício. E aí é um sacerdócio até mais duro, positivo, isso tudo mais. Só que o nosso sacerdócio precisa ser parecido com o sacerdócio de parecido. O que a gente pode reproduzir é uma sombra, né? Então o nosso sacerdócio agora não tem que ser segundo a ordem de Arão, mas também segundo a ordem de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdócio de Jesus, além de ter uma devoção extrema para Deus, ele também carrega pessoas no peito dele. O sacerdócio do Antigo Testamento, ele carregava consigo na estola sacerdotal, naqueles pontinhos que ficam brilhando, ele carregava o pecado do povo. Só que Jesus carregou consigo o pecado do mundo. Não de qualquer forma, mas compadecendo-se de todos nós. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, segundo Arão, não precisava de tanta misericórdia assim. Ele se compadecia no sentido de oferecer um sacrifício. Mas Jesus se compadeceu de se colocar no lugar de um homem. Por isso que ele sofreu as nossas dores sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote justo, misericordioso e fiel, que compadeceu-se das nossas dores e está diante do Pai. Então todos nós temos um sacerdócio a cumprir. Só que esse sacerdócio você precisa carregar alguém no seu coração, ou uma causa, e levar isso diante de Deus. Não apenas ser um profeta, porque o profeta está apenas anunciando algo que sai da boca de Deus. Mas o sacerdote, ele leva todo um povo, uma causa, uma situação, para diante de Deus, e diante de Deus conseguir uma resposta para esse povo. Então, a sua identidade restaurada em Jesus, pelo relacionamento, restaura junto a sua função como um sacerdote. Seja você homem, seja você mulher. Que é a questão do sacerdócio de todos os santos. Ou seja, toda a igreja exerce um sacerdócio
mediante a Deus. Também exerce um sacerdócio mediante aos santos, ou seja, uns aos outros. Exerce também o sacerdócio diante do mundo. Existe um sacerdócio ao mundo. Ou seja, eu preciso me colocar diante desse sistema e das pessoas que estão aprisionadas nesse sistema. Preciso me colocar diante de Deus em favor delas, para que Deus venha e ilumine os olhos do entendimento delas, que elas encontrem a verdade de Deus. Sem o sacerdócio da igreja, Deus pode muito bem salvar todo mundo, mas Deus conta com essa cooperação. As taças estão sendo cheias de oração no céu, para que a ira de Deus se derrame um dia na terra, mas também para que a justiça de Deus seja feita para o mundo. E como que a justiça de Deus vai ser feita para o mundo? Da mesma forma que foi feita para você, te salvando, te purificando, te redimindo. Até o dia do juízo, a justiça se manifesta em salvação e redenção. Prossigamos. Em Adão, primeiro sacerdote, percebemos o plano ideal de Deus para o sacerdócio. Os encontros de Adão na viração do dia com o Senhor eram esse momento de ministrar a Deus por meio de sua própria vida juntamente com sua família, composta até esse momento por Eva. Deus andava pelo jardim na viração do dia e no momento em que não encontrou Adão ali, perguntou onde ele estava. Essa passagem deixa implícito um costume, pois Deus esperava que naquela hora, naquele lugar, Adão estaria ali fazendo o que sempre deveria fazer, encontrar-se com o Senhor. Para isso que fomos criados, para encontrarmos com o Senhor, para que esse encontro seja uma parte fundamental da nossa vida, o nosso termômetro. Aí tem o texto de 1 Coríntios 1,9 aqui. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. E como já sabemos, Deus não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus permanece fiel à sua palavra e ao seu propósito. Então, quando Deus cria o homem para se relacionar com ele, tal propósito não pode ser abalado. Por esse motivo, o apóstolo Paulo reafirma essa verdade em sua carta aos Coríntios. E ele se refere à comunhão com o Filho. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, você nunca vai conseguir ter comunhão com alguém no corpo de Cristo sem antes você ter comunhão com o Pai. Não tem como, porque comunhão é algo puramente espiritual. Então não tem como eu ter comunhão com alguém que não professa a mesma coisa que eu, ou que carregue o mesmo espírito que eu, porque comunhão é feita no espírito. Então quando estamos juntos, nós não estamos juntos apenas por estar, mas estamos juntos no nome de Jesus. E por estar juntos em nome de Jesus, a comunhão é estabelecida nesse lugar. Nós estamos uns com os outros. Então, o que é ter comunhão? O que é estar em comunhão, na verdade? É estar participando da mesma família, da mesma obra. Agora nós somos um com Deus, comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo sangue, bebemos do mesmo cálice todos os dias. Mas sem antes ter relacionamento com Deus, não tem como ter comunhão com uma pessoa comum, de carne e osso. Ainda que Cristo vem em carne. Não estou sendo gnóstico. Onde que eu parei? 2.2, formar uma família. Em Gênesis 12:2, quando Deus chama Abrão, sua promessa é que ele seria uma grande nação. A palavra usada para nação é Goi, o que se refere aos descendentes de Abrão, ou seja, sua família. A Trindade nada mais é que uma família. Então, ser igual a Deus se trata de estar em comunhão com Deus e comunhão com os homens, porque o próprio Deus fez isso. Não obstante de estar em comunhão consigo mesmo, Deus decidiu ter comunhão com o homem. E dessa mesma forma, o homem foi criado para manter comunhão com Deus e com os homens. Quem aqui lembra do conceito de pericorese? Lá, vou dar outra prova de pericorese para vocês. Pericorese. Exatamente. Pericorese é um movimento de Deus. Presta atenção, gente. Pericorese é um movimento de Deus
que é um movimento de relação, que é como se fosse uma dança entre a Trindade, onde eles se relacionam um com o outro, compartilhando de si mesmos. Agora que estamos em Cristo, nós podemos fazer parte dessa pericorese. Claro que você não vai dançar, ministério de dança. Mas, brincadeira, é isso. Claro que você não vai ficar dançando, talvez, né? Entra para a dança, enfim, perdi. Agora que você está em Cristo, você pode fazer parte desse movimento de Deus, onde Deus compartilha de si mesmo em relação com Ele, mas na comunhão, quando eu entro nessa comunhão, eu participo dessa partilha. Tanto a partilha da distribuição de amor, quanto da partilha da distribuição do caráter. A isso, eu acho legal uma definição que o Mike Bickle dá. E dá essa definição num livro que chama Crescendo em Oração. Ele vai chamar isso de a comunhão do coração ardente. Aí ele cita esse movimento de Deus, a pericorese, né, de Deus se distribuindo entre eles, mas agora nós sentamos na mesa e participamos dessa pericorese junto. Então, tipo assim, se você parar para usar a sua imaginação, igual João em Apocalipse 4 foi extasiado com a visão que ele teve do trono de Deus. Agora, você para e pensa, caraca, se João teve aquela experiência, é porque ele tinha algum nível e grau de intimidade com Deus. Mas eu também posso ter o mesmo nível e grau de intimidade com Deus, até porque agora, além de estar sentado na mesma mesa, eu faço parte da mesma dança. Ou seja, eu faço parte do mesmo movimento. Eu fui criado para me movimentar com Deus. Eu fui criado para participar das dinâmicas de Deus. Então, nós não nascemos apenas para Deus abençoar meu pai, abençoar minha mãe, abençoar minha família, meu tio, minha avó, amém. Mas eu fui criado agora para participar do movimento de Deus. E Deus, se o seu desejo é derramar o seu espírito sobre toda a carne, faz isso. Deus, se o seu desejo é tocar toda a terra, eu estou aqui disponível. Deus, se o seu desejo é X, eu quero cooperar com o X. É você entrar em sintonia com a mente do Espírito Santo. Não só isso, mas Paulo vai falar que nós temos hoje a mente de Cristo. Só que o que é ter a mente de Cristo? É você ter hoje um lugar de acesso no Espírito Santo, que você consegue alinhar o seu coração e a vontade do seu coração com a vontade de Jesus. E é por isso que ele fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, assim será feito. Pedir em nome de Jesus não é, Deus, em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é, tudo que vocês pedirem alinhado comigo, acontecerá. Então só tem como ter alinhamento com Deus, se eu estiver em relacionamento e sintonia com Deus. E você nasceu para andar nesse lugar. Amém? Onde que eu parei? Formar uma família, comunhão com os homens. Não obstante de estar em comunhão consigo mesmo, Deus decidiu ter comunhão com o homem. E dessa forma o homem foi criado para manter comunhão com Deus e com os homens. A grande questão, portanto, está na forma como Deus mantém comunhão, a qual é através da revelação de família. Então a ordem para o homem crescer e multiplicar-se trata de expandir a família de Deus por toda a terra. E a forma pela qual isso deve acontecer é o próprio homem formar sua família segundo o padrão de Deus. Deus viu que o homem estava só e fez para ele uma auxiliadora idônea. Ou seja, alguém que o correspondesse, que o complementasse, tornando-se os dois uma só carne. Além de vermos esse padrão na vida de Adão, percebemos isso também ao longo de todo o livro de Gênesis, quando Deus quis purificar a terra e começar de novo uma nova aliança com o homem. Preservou Noé e sua família na arca com os animais em pares. Quando Deus estabeleceu um povo para chamar de seu, separado para a sua glória, ele estabeleceu esse povo por meio da família. Jacó e seus filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Ainda nos nossos dias, esse continua sendo o desejo de Deus. Aí está aqui, Gênesis 1, 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos. Gênesis 1, 22 também. Gênesis 2, 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus,
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Deus não faz nada isolado. Deus, além de nos convidar para fazer parte do seu plano, Ele convida para que a sua família também faça parte desse plano. Vocês que são casados, vocês têm obrigação, débito e dívida uns com os outros de gerarem novas imagenzinhas de Deus na terra. Vanessa, você tem uma dívida com o Vanvan de gerar uma imagem de Deus na terra. Um Vanvanzinho. Mas volta aqui, gente. Volta. Não vou, a gente tem pouco tempo. Gerar, eu perdi, gente. Eu tenho TDAH, gente. Aí distrai. Tá, gerar um vanvanzinho e outros vanvanzinhos. Mas, além disso, você também precisa gerar no seu espírito. Projetar pessoas espiritualmente. Pessoas nascendo de novo é a família de Deus aumentando. A gente não pode olhar a igreja local apenas como uma instituição. Mas a igreja local precisa ser vista, e os seus irmãos principalmente, precisam ser vistos como membros da mesma casa. Isso aqui não é só uma instituição que a gente vê, se reúne, dá dízimo e faz as coisas. Mas também é um reflexo da família de Deus na terra. Então, quem é casado precisa gerar fisicamente, mas todos nós precisamos gerar pessoas para Deus em Cristo. Ou seja, pessoas nascidas de novo, para que essa família se expanda, para que outras pessoas possam passar, eu espero que você dê bom testemunho para isso que eu vou falar, mas para que outras pessoas possam passar a imagem que você passa. Eu espero que seja de Deus. Amém? 2.3, governar a terra. Deus possui domínio e autoridade sobre todas as coisas. Sendo assim, quando o homem é formado à sua imagem e se torna o seu representante na terra, Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Sendo formado do pó da terra, o primeiro lugar do homem que o homem precisa governar é a terra do seu coração. Dessa forma, o homem deve dominar-se e viver conforme o coração de Deus. Foi exatamente porque Adão deixou de governar seu impulso pelo fruto proibido que ele caiu. A ordem de Deus a respeito de governo deveria ser primeiramente vivida pelo próprio Adão a respeito dele mesmo. E aqui eu queria trazer eu vou trocar os nomes de novo, vocês me perdoam, para Caim. Falei certo agora, né? Deus fala para Caim, o pecado já está na porta do seu coração, cabe a você dominá-lo. Então, você nasceu de novo agora, já saímos do contexto de queda, mas a sua natureza pecaminosa ainda está aí. Lutero ele tem uma frase que ele fala que não sabia que o velho homem sabia nadar. Nas águas do batismo ele foi e voltou. Aí o seu velho homem ainda está aí dentro, em algum lugarzinho. Mas cabe a você dominar ele. O Espírito Santo já está com você, Jesus já te justificou, você tem tudo que você precisa. Mas o pecado está à porta do seu coração. Cabe a mim e a você dominá-lo. Então o primeiro governo que a gente exerce é no nosso próprio coração. O primeiro governo que a gente precisa exercer é em cima das nossas próprias vontades, é subjugar o nosso corpo à vontade do Espírito. O que é subjugar? É eu forçar meu corpo, mesmo ele não querendo, a estar diante da vontade de Deus. Mesmo que isso doe por um tempo, mas Deus sempre tem um lugar de escape para toda dor. Amém? Quando se trata de relação homem e pecado. Quando Deus ordena que o homem encha a terra, Ele também ordena que Ele a governe. Embora Deus tenha criado todas as coisas, Ele mesmo confiou a terra sob a responsabilidade do homem e o estabeleceu como autoridade sobre toda a criação e responsabilidade do homem fazer com que a terra viva em harmonia e em paz. Ou seja, você tem uma responsabilidade com o mundo criado. Como é que você trata a criação de Deus? Como é que você trata, vamos falar ecologicamente, lixo na rua? Coisa básica. Como é que você trata o seu cachorrinho em casa? Coisa simples. Seu gatinho, se você tiver.
Você tem uma responsabilidade com a terra. Aí se a gente for aumentar, como é que é a sua relação com a cultura? O que você produz culturalmente? O que você produz de imaginação, de literatura? Claro que você não vai ter que escrever um livro, mas como que você se envolve com essas coisas? Como que você pensa junto com o mundo lá fora? O que você produz como cristão? Ou você está preso na caixinha do mundo evangélico e produzindo uma subcultura. Aí a gente produz cultura de gueto. É coisa de evangélico para evangélico. Mas lá para fora que Deus mandou eu criar, cultivar, não tem nada. Cultivar e guardar não está relacionado somente com o jardim lá atrás ou com a vida de igreja agora. Mas também está relacionado em construí-la para fora. O que o mundo pode tirar da igreja? Que não é contexto só de igreja. Amém? É daí para cima que você precisa produzir. Enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse texto é Gênesis 2,15. Eu que li errado aqui. Desta forma, Deus colocou o homem sobre a criação para administrá-la, dominar os animais, cultivar e guardar o jardim que fica no Éden, zelando pelos recursos e mantimentos que a terra haveria de dar. E muito importante ressaltarmos que Deus não ordena que o homem governe o próprio homem, mas apenas a criação. O homem não foi criado para governar o homem, mas em favor dos homens. O único que possui autoridade sobre os homens e exerce governo é o próprio Senhor. Ou seja, isso aqui é principalmente para, se você é líder na sua igreja local, você deseja ser, se você deseja ser um pastor, um apóstolo, um bispo, semideus, sei lá o que for. Se você deseja um dia exercer uma função de autoridade eclesiástica, sua função não é dominar sobre as pessoas. Sua função não é governar sobre as pessoas, não é impor algo sobre o povo de Deus. Isso é agredir a noiva. Mas a sua função é exercer governo em favor das pessoas. Se você deseja ser um líder, alguma coisa, você precisa ter um pensamento, um coração de um sacerdote. Alguém que se coloque diante de Deus em favor de um povo. Então, a minha liderança não é para mostrar que eu tenho alguma habilidade, mas a minha liderança é para servir um povo. É para servir o povo que é a família de Deus. O povo ao qual Deus se deu para salvar. Então, quando eu exerço governo sobre o povo, eu estou traindo a Deus e batendo na noiva de Deus. Você já parou para pensar qual que é o peso disso? Imagina, você que é casado, você é esposa, você chama alguém para cuidar do seu marido porque ele está doente, e aí essa pessoa começa a abusar dele, começa a bater nele, começa a agredir ele, começa a fazer tudo que você não faria. E você, marido, imagina a sua esposa, você deixou ela para alguém cuidar dela, porque também ela está numa mesma situação, e essa pessoa começa a agredir, a abusar, a exercer algum tipo de domínio, subjugamento sobre essa pessoa. Como é que você se sentiria? Jesus se sente assim, da mesma forma, quando algum líder abusa da igreja dele. É como se você estivesse abusando, estuprando a noiva do Cordeiro. Então, nós não nascemos para exercer governo uns sobre os outros, mas exercemos em favor uns dos outros. E também, aqui volto a falar sobre a questão da nossa relação com o trabalho comum. Se você falar trabalho secular, eu vou tampar um troço na sua cabeça. Mas o seu trabalho comum, o seu trabalho comum também é para glorificar a Deus. O seu trabalho comum também é para a glória de Deus. Aqui eu falei sobre produção de cultura, mas o que você produz no seu trabalho também é uma forma de cultivar e guardar. Se você trabalha como um pedreiro, um servente pedreiro, e você está construindo uma casa, você não tem que ver que você está construindo uma casa para os outros, mas você tem que ver que você está construindo um lugar que alguém vai morar. E alguém que um dia pode entregar a vida para Jesus. O Mário, por exemplo, o Mário corta cabelo. O Mário pode um dia chegar um cliente tão amargurado lá no salão do Mário, que ele vai cortar o cabelo desse cliente de uma forma tão excelente, de um jeito tão artístico, né, bonito de se ver, aparente, que esse cliente pode ver a glória de Deus no corte que o Mário fez. Assim como a rainha de Sabá, quando entrou no templo, né, ela não ficou encantada com a liturgia que rolava no templo de Salomão. Ela ficou encantada com a beleza
que tinha no Templo de Salomão, com a arte, com a arquitetura, com as esculturas. Então, quer você coma, quer você beba, faz tudo para a glória de Deus. Você não nasceu só para ser redimido, só para ser perdoadinho, só para estar aqui ouvindo uma palavra, um cultinho ou outro. Mas você consegue perceber nessa aula que a identidade que Deus gera em nós é para muito mais coisas. Tanto ser filho de Deus, sentar à mesa com Deus, estar com Deus, ter comunhão com Deus, isso envolvendo parte espiritual, mas produzir cultura no meu trabalho, na minha escola, refletir a glória de Deus aonde eu estiver. E eu acho que hoje a gente para por aqui. Aí depois vai faltar só a última parte e o Van vai orar por nós. Oi?